Crítica ao livro, uma discussão crítica de 14 autores da Nova Esquerda. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Em síntese, o livro é muito ruim. O autor, com pensamento direitista, age como um pastor pentecostal pregando, fazendo uso de uma exegese não científica, fundamentalismo de direita. Denomina-se filósofo sem conhecimento profundo dos termos técnicos da filosofia crítica moderna. Desconhece os fundamentos das ciências da natureza e do espírito. Confunde como se fosse a mesma acepção. Típico de um neopositivista bitolado, projeta em sua análise supostamente crítica quando seu entendimento é apenas uma ideologia direitista, neoliberal. Mal elaborada a compreensão do capitalismo. Roger Scruton é considerado um doutrinador de direita, que não convence sequer a direita esclarecida. Nega os princípios da civilização moderna em referência ao aspecto de como deve ser formulado o Estado político contemporâneo. O Estado defensor do novo modelo de economia política, liberal do ponto de vista da organização política da economia, entretanto social do ponto de vista da divisão da renda. O mundo direciona-se para um único caminho possível, a civilização pós-contemporânea, a junção do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento humano. O autor, Roger Scruton, jornalista não sério academicamente, deixou o pensamento direitista brasileiro assanhado. A direita brasileira vai sempre ao delírio com a estupidez imaginativa alheia do mundo inglês, por ignorância e oportunismo, até mesmo por formação anti-humanista. O livro é profundamente ingênuo, acrítico, desconhece o verdadeiro sentido epistemológico do conceito de ideologia, como se tudo que fosse produzido pela esquerda fosse tão somente produções ideológicas, e o pensamento de direita científico, e não projeções dos seus desejos de domínios representativos, em memórias preconceituosas substanciadas no cérebro. A primariedade do autor é tamanha que chega a imaginar a objetividade no pensamento de direita. Um escritor que está nesse nível figura perto do delírio, próximo à loucura. Qual é a seriedade acadêmica? Mas uma boa parte do pensamento de direita no Brasil, que está no mesmo nível de ideologização, ficou profundamente folclórica, imaginando que tal literatura pudesse convencer o povo para seus intentos da política de dominação, associados a partidos sabidamente contra os trabalhadores. O autor não sabe definir tecnicamente o conceito de mais-valia, as diferenças da mais-valia relativa com a absoluta. Desconhece que existem dois conceitos técnicos de riquezas: a riqueza natural e a riqueza construída, que a riqueza natural pertence ao plano da natureza. Entretanto, a verdadeira riqueza é a construída, a produção, a transformação da matéria-prima em bens materiais. Ele não tem noção de como se efetiva a comercialização da força do trabalho, que a riqueza se realiza
através da concentração do salário não pago à proporcionalidade da força de trabalho vendido. A burguesia usa do Estado para institucionalizar o direito, para não pagar o valor real da força do trabalho vendido à iniciativa privada. Ele tem uma visão obtusa do socialismo, como se fosse a simples transferência da propriedade ao Estado, quando não é a visão acadêmica do conceito. A etimologia clássica são dois fundamentos substanciais. Não existem razões para o Estado ter bens. Desse modo, pensam os socialistas. Da mesma forma, os liberais. Os bens materiais devem pertencer às pessoas, não a conceitos ideológicos como os produzidos pela burguesia neoliberal, mas ao conjunto da sociedade, não da individualidade, o burguês propriamente dito. Quem faz a riqueza é quem trabalha. Com efeito, a classe operária é a legítima possuidora do direito à posse dos bens materiais. A análise formulada no livro pelo autor é fruto de uma visão equivocada e superada da política, da economia e das forças produtivas. Analisa um tempo histórico não mais existente e projeta como uma possível ameaça para os nossos dias, quando a ameaça para os dias atuais não são mais os modelos socialistas, porque eles não existem, muito menos os seus ideólogos. O que existem na prática são modelos liberais, concentradores e devastadores das civilizações. Em síntese, o que podemos dizer, o livro é uma produção anacrônica que não ajuda em nada ao pensamento crítico e humanista na construção das sociedades humanas e democráticas, mas está servindo para massagear o ego do direitismo brasileiro, encruado em instituições anacrônicas, contrárias às lutas constantes para a construção de uma sociedade política que sustente o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento humano. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.